Começamos mais um Misturama e hoje o nosso programa é um programa bem especial. Temos aqui presente o professor Gabriel Marquim, colega inclusive de profissão. E a pauta de hoje vai ser sobre empreendedorismo social. Vamos ver se esse termo vai até o fim da nossa conversa, né? A escolha do projeto vincular, que é o projeto, né, que nós vamos conversar hoje, para ser pauta do Misturama, foi pelo simples motivo. É um projeto que conseguiu ter notoriedade pela forma como ele conseguiu crescer através de um crowdfunding. Por esse motivo ele já é inovador. E por ser inovador ele já se enquadra dentro do nosso conceito de inovação, economia criativa e empreendedorismo. Por isso a escolha do projeto vincular. E claro, também a contribuição que esse projeto traz à sociedade. Gabriel, antes da gente começar o nosso programa, a gente estava falando um pouquinho ali nos bastidores sobre o porquê de você ter escolhido essa área e o porquê do projeto vincular, né? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para quem está nos vendo agora, quem é o Gabriel Marquim? Rapaz, que pergunta existencial. Posso melhorar a sua resposta e dizer quem é o Gabriel Marquim para o projeto vincular? Então, na realidade, eu no projeto vincular sou hoje presidente do projeto, né? Estou à frente do projeto, mas mais do que estar à frente do projeto, eu estou ao lado de centenas de pessoas, né? Aqui em Recife, em outras cidades, que estão procurando promover uma sociedade mais solidária e mais fraterna. Por quê, Henrique? Porque todos nós queremos construir esse mundo, né? Se você perguntar a qualquer pessoa que esteja assistindo a gente agora, todo mundo vai ser unânime nisso. Todo mundo quer construir uma sociedade mais tolerante, todo mundo quer construir uma sociedade mais igualitária, todo mundo quer construir uma sociedade em que todo mundo seja ouvido. Mas quantos de nós, de fato, arregaçamos as mangas para dar o primeiro passo, né? Então, eu, na verdade, para o projeto vincular, talvez servir num primeiro instante como uma força motriz, né? Talvez eu dei o primeiro empurrão, né? Mas dei o primeiro empurrão para pessoas que já tinham esse mesmo desejo que eu, tinham já esse mesmo intuito, como eu tinha, para que a gente construísse, desse as mãos, né? Lá em 2012, quando começou, nós demos os primeiros passos para construir, primeiro, o projeto vincular, e aí depois, de 3 meses, 4 meses para cá, a casa vincular. Então, se eu pudesse dizer assim, quem é Gabriel dentro do projeto vincular, eu acho que Gabriel é uma pessoa que acredita na solidariedade e na esperança como um estilo de vida. Eu acredito que a solidariedade, inclusive agora nesse período, né, em que a gente está mais sensível a essas questões todas de solidariedade, de ajudar o próximo e tal, muito mais do que ver a solidariedade como um ponto específico na vida da gente, eu entendo a solidariedade como um estilo de vida. Esse é o estilo de vida que eu estou procurando, porque não é fácil, procurando assumir e tentando, dentro das minhas possibilidades, ajudar as pessoas a também seguir. Inclusive, vou até extrair uma pergunta, né, dessa sua fala. Você sabe que a sociedade ela vive de ciclos. A cada ciclo a gente acaba, vamos focando mais na economia, vamos focando mais na indústria, no consumo, enfim. E pela sua fala você acabou de dizer que as pessoas andam mais sensíveis, né? Andam mais sensíveis na causas sociais. Por que você acha que nos encontramos nesse momento agora? O que é que fez com que isso acontecesse? Eu acho, Henrique, que a gente está num momento a gente não está numa hora de mudança, de época de mudança. Nós estamos numa mudança de época. A gente está fazendo uma travessia, na minha opinião, inclusive quem diz isso não sou eu, são os estudiosos, os historiadores, os sociólogos, os filósofos. Nós estamos num período de transição entre duas épocas. Uma época moderna ou contemporânea para uma pós-modernidade que nós ainda não sabemos o que é. E eu tenho a impressão de que a gente está transformando a sociedade num novo paradigma. Nesse sentido, a gente vive um momento de transição e toda transição é sempre muito traumática em termos históricos. Sempre. Se você aí que está vendo a gente for analisar os livros de história, todo período de transição é um período traumático. Traumático, com certeza. Então, nós estamos passando de um momento em que somente a economia e ganhar dinheiro
era o que a pessoa mais queria na vida, para uma geração que está querendo sentido com aquilo que faz. Então, como equilibrar esses dois mundos? Né? Nós somos de uma geração em que se quer ter segurança, segurança financeira, inclusive, nessa quantidade de pessoas enorme fazendo concurso, mas ao mesmo tempo todos nós estamos procurando sentido para todos os dias sair de casa, pegar um congestionamento enorme para o trabalho, repetir. Então, não é à toa, inclusive, né, que foi um dado recente agora que saiu sobre o número de empreendedores. Né? Nos últimos 2 anos, talvez seja algo mais impulsionado pela crise, talvez seja isso, onde se constatou um aparecimento de mais empreendedores, né, num curto período de tempo. Né? Infelizmente, claro, como se trata de um negócio onde nem todo mundo está preparado, né, a morte essas pequenas empresas que vão surgindo acabam sendo em menos de um ano. Claro. Mas o que se percebe é que as pessoas não estão mais conformadas com o modelo de trabalho. Né? Isso, então, exatamente. Isso acaba casando com esse seu pensamento agora. E aí né? eu tenho a impressão de que, nesse contexto, as pessoas estão mais abertas à solidariedade e a querer mesmo ajudar. Eu realmente acredito nisso. A gente vive um momento cheio de paradoxos, realmente, e um deles é esse. Nós somos uma sociedade extremamente intolerante, uma sociedade extremamente dividida. Basta a gente olhar, por exemplo, desde o presidente Trump até as nossas relações interpessoais no Brasil por causa de política e tal. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem crescido no mundo todo uma rede mesmo de jovens, de pessoas do mundo inteiro interessadas em contribuir, mesmo que seja minimamente, nessa transformação social. A questão, e nós precisamos dar uma resposta a isso hoje, qual é o estilo de sociedade que nós vamos ter nos próximos 100 anos, depende justamente da sociedade que nós estamos construindo agora. Por exemplo, que tipo de educação hoje nós damos às crianças? Que tipo de educação hoje nós damos aos adolescentes e aos jovens? Nesse simpósio, por exemplo, que eu participei lá no Vaticano, a ONU falava muito claramente sobre isso. Né? A ONU está cada vez mais interessada em colocar dentro da ONU jovens e adolescentes, porque eles perceberam que ou eles começam de agora a construir uma nova geração preocupada com a solidariedade, com o ecossistema, com novos modelos de negócio e tal, ou então esperar somente que os adultos e a geração mais velha dê conta disso é impossível. Verdade. Então, ou a gente forma uma nova mentalidade de uma geração nova, ou nos próximos 100 anos nós vamos ter a sociedade que nós temos hoje. Perfeito. Gabriel, a partir disso, partindo desse pressuposto, né, você tinha nos dito agora que o projeto começou ali no início de 2012. Isso, né? 2012, exato. Me conta mais um pouquinho de como surgiu e até onde estamos hoje com o projeto da Casa Vincular. Então, antes da Casa Vincular, nós temos o Projeto Vincular. Antes do Projeto Vincular, nós temos a Comunidade dos Viventes. Perfeito. Né? É importante explicar um pouco às pessoas que estão assistindo a gente, porque o Projeto Vincular, ele não é simplesmente um trabalho social. O Projeto Vincular, ele é um desdobramento de um estilo de vida que a Comunidade dos Viventes propõe. A Comunidade dos Viventes nasceu há 10 anos, comigo e outros amigos. Nós todos somos cristãos e queríamos procurar viver um cristianismo mais autêntico, mais radical no sentido de as raízes. Né? E para todo cristão, existem 2 movimentos extremamente necessários. É o movimento de abertura a Deus, mas esse movimento de abertura a Deus precisa necessariamente ir para um movimento de abertura ao outro. Né? Jesus Cristo continua sendo revolucionário porque ele equipara 2 tipos de relação numa só. Para Jesus Cristo só existe relação com Deus se existir relação com o outro. E só existe relação com o outro verdadeiramente se eu coloco isso dentro de uma dinâmica divina. Então, a Comunidade dos Viventes, há 10 anos, a partir de 2007, propôs esse estilo de vida. Nós, então, adolescentes, a maior parte de nós adolescentes, ainda na faculdade, inclusive, nós começamos a fazer pequenas ações no nosso dia a dia. Ir para as ruas de madrugada, eu, por exemplo, fazia muito isso, né? Doar roupas e tal. Só que a gente percebeu que aquilo que a gente fazia individualmente podia crescer se a gente se unia, se a gente se juntava. E aí surge em 2012 o Projeto Vincular. A primeira pergunta que a gente se fez foi a seguinte, Henrique: o que é que nós podemos fazer na prática? A gente vai criar uma instituição ou, na verdade, a gente vai nas instituições que já existem e já precisam de ajuda e nós vamos ajudá-las? E foi esse segundo movimento que a gente fez. Por quê? Porque existem muitas instituições, você que está vendo a gente, existem muitas instituições que já existem,
fazem trabalhos belíssimos, mas não tem ajuda, Verdade. não tem aporte. Então, esse foi o primeiro movimento, ir ao encontro das instituições. De 2012 até esse ano, o que nós fazíamos no Projeto Vincular era basicamente isso, ir ao encontro das instituições. Então, o que é que nós já fizemos? Trabalhamos com educação, construção de casa popular, construção de associação de moradores, trabalho com saúde, cultura, esportes, assim, uma infinidade de trabalhos. Porém, há 2 anos, quando a gente abriu essa casa, onde nós estamos agora, a Casa da Comunidade dos Viventes, o centro, né, da Comunidade dos Viventes, um rapaz, quando eu estava voltando da missa, estava pulando o muro da casa. Eu tive um medo danado, né? Esse rapaz, ele vai invadir a casa. Consegui fazer com que ele parasse, ele voltou atrás, não pulou mais o muro, e eu perguntei por que ele estava pulando. Ele disse, não, eu estou com fome, ia invadir a casa, ia roubar alguma coisa para poder comer. Eu entrei na casa da comunidade, peguei alguma comida, dei a ele e ele foi embora. Mas depois, Henrique, eu fiquei angustiado com aquilo, sabe? E como eu sou cristão, era como se Jesus me dissesse assim, Gabriel, será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? E aquilo começou a, meu Deus, é verdade, será que Deus precisa invadir Deus no outro? Lembrando, Deus, o outro, Deus, o outro. Será que Deus precisa invadir a minha casa para ter espaço? Foi aí que eu reuni os membros da comunidade e os voluntários e nós tomamos uma decisão. Nós precisamos também abrir uma casa para as pessoas que estão nas ruas. Se a gente abrir uma casa onde se encontra Deus, é preciso abrir uma casa onde as pessoas que estão mais necessitadas sejam servidas como nós serviríamos a Deus. Por isso a ideia da Casa Vincular. A ideia da Casa Vincular surge não como uma elaboração teórica, né? O que é que nós vamos fazer? Não, existiu uma necessidade. As pessoas estão com fome, as pessoas estão nas ruas. E se nós temos condições de ajudá-las, por que não dar um primeiro passo? Aí, nós começamos no ano passado, esse crowdfunding, que teve uma repercussão muito legal no Brasil todo, né? Uma ajuda de muitos meios de comunicação, instituições públicas, empresas, uma grande força-tarefa realmente, que uniu centenas de pessoas no Brasil todo. Nós começamos o crowdfunding em 11 de setembro do ano passado. Em janeiro, nós atingimos a meta de R$150 mil. Para nós foi um espanto, em tão pouco tempo, conseguir tanto dinheiro, pelo menos para nós, para a nossa realidade. Né? Com esse dinheiro, o que é que nós poderíamos fazer? Alugar a casa, reformar a casa e ter um capital de giro. Isso é importantíssimo para quem está começando. Um capital de giro para manutenção da casa por 6 meses, para que nesses 6 meses a gente fosse ao encontro das empresas para manutenção permanente. Então, com esses 150 mil do crowdfunding, o que a gente conseguiu foi aluguel, reforma, capital de giro. Nós começamos então em agosto e de agosto para cá nós já servimos mais de 3.500 refeições. De banho, porque, só para explicar um pouco às pessoas, a Casa Vincular hoje, ela tem um longo projeto, um longo caminho. Mas hoje ela oferece almoço de segunda a sexta-feira e banho para as pessoas em situação de rua toda terça-feira. Então esses são os dois primeiros, as primeiras etapas da casa, de uma série de outras que talvez a gente pudesse depois aprofundar. E cobrindo as necessidades básicas, né, dessas pessoas. Né? Isso. Interessante. Gabriel, outra situação que a gente comentou, inclusive nos bastidores, seriam as dificuldades, né? Quais seriam os empecilhos que vocês encontrariam para sensibilizar as pessoas em acreditar no projeto de vocês, né? Que na verdade não é só uma dificuldade da Casa Vincular, né? Pode ser a dificuldade de várias instituições, ONGs, né? Que tentam fazer o bem, mas de alguma forma são descreditadas, né? A gente vai pausar um pouco agora para o nosso próximo bloco, certo? E vamos retomar esse assunto, onde a gente vai desenvolver sobre isso, tá bem? Vamos lá. Valeu, pessoal. Voltamos agora com o Misturama, o professor Gabriel Marquim, e a gente vai retomar aquele nosso assunto do último bloco, né? A gente estava conversando sobre, lógico, né? Só retomando, né, alguns pontos que a gente conversou,
você contou um pouco sobre o histórico da Casa Vincular, como é que é a tua inserção nesse projeto. E a última pergunta que eu fiz para você, quais seriam as dificuldades, quais seriam os desafios, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa entrevista, né? Sobre os preconceitos, né, que giram em torno da própria responsabilidade social, claro, né? Muitas ONGs que estão por aí já fazem um trabalho intensivo e há muito tempo, né? Mas a maioria delas passa necessidade, passa dificuldades, né? As pessoas que estão à frente dessas instituições muitas vezes abdicam, né, de terem um trabalho, né, de uma vida mais estável para ajudar outras pessoas, né? Na sua opinião, hoje, quais seriam os maiores entraves sejam voluntários, sejam pessoas que possam doar recursos? É a falta de descrédito, de repente não enxergar naquela instituição algum valor que possa realmente, de fato, trazer retorno para a sociedade? Qual a tua opinião acerca disso? Henrique, eu tenho a impressão de que duas coisas são um motivo para isso. Primeiro, credibilidade. E uma segunda coisa é a manutenção de um trabalho como esse, né? Um projeto social, empreendedorismo social, economia colaborativa, ela depende, antes de tudo, da credibilidade que ela passa. Isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Existem, por exemplo, empresas que querem ajudar. Existem pessoas que querem ser voluntárias. Mas muitas delas não acreditam no trabalho, né? Muitas delas não acham que aquilo realmente vai ter uma repercussão concreta na vida das pessoas. Então, é muito importante dizer às pessoas que estão vendo a gente, né, que se elas querem dar esse passo no empreendedorismo social, na economia colaborativa, num projeto social mesmo, elas precisam, antes de tudo, fazer com que o projeto ele seja crível, né? As pessoas precisam acreditar no projeto. Né? As pessoas hoje, Henrique, se elas acreditam em alguma coisa, se elas realmente se identificam com alguma coisa, elas se doam naquilo, né? A gente falava agora há pouco de uma crise de sentido na pós-modernidade, né? As pessoas não sabem muito bem o que é que estão fazendo, por que eu trabalho, por que eu saio todo dia de casa, por que essa correria toda. As pessoas estão buscando sentido. O projeto social ele é capaz de dar sentido, mas esse sentido precisa ser crível. As pessoas precisam acreditar nisso. Tem que passar a verdade. Isso, né? Exatamente. Então, antes de tudo, eu acho que a dificuldade que boa parte das instituições de projeto social passa, né, um dos grandes problemas mesmo, é a falta de credibilidade. A imagem, qual é a imagem que eu quero passar da instituição? E a outra coisa, obviamente, tem muita relação com esse primeiro ponto, é a dificuldade de manutenção financeira, né? Muitos projetos sociais que trabalham com crianças, idosos, ou no nosso caso, por exemplo, pessoas em situação de rua, o custo para a manutenção de um trabalho desse é muito alto. Por quê? Porque nesses trabalhos diários, nesses trabalhos cotidianos, não é possível sobreviver somente com o trabalho voluntário. As pessoas precisam trabalhar com carteira assinada nesses projetos. E hoje, um dos maiores problemas numa folha de pagamento, né, é realmente o pessoal. Né? Quantos funcionários existem nessa casa? E até uma pergunta que eu iria lhe fazer, né? Na folha de vocês, quantos são voluntários e quantos são carteira assinada? Então, hoje, na Casa Vincular, trabalham com carteira assinada 4 pessoas. Certo. 4 pessoas diariamente se dedicam. É bom frisar isso, são pessoas... uma não é membro da comunidade, mas as outras 3 são pessoas que são membros da comunidade. Hoje, fazem o sacrifício, inclusive, de não trabalhar na própria área para se dedicar à Casa Vincular. Né? É importante deixar isso claro. Se você quer fazer alguma coisa pelo mundo, prepare-se para o sacrifício. É verdade. Tem que sacrificar, não tem outro jeito. Né? Então, hoje nós somos basicamente 4 pessoas com carteira assinada e todos os dias, atenção, todos os dias, entre 5 a 7 voluntários, diferentes todos os dias. Por quê? Justamente por isso. O voluntário, ele não pode ter o compromisso de todos os dias estar na casa. Ele pega uma brecha no dia a dia dele, do trabalho dele, das coisas dele, e vai lá na casa, o que é ótimo, é essencial. Para a gente, por exemplo, se a gente não tivesse esses voluntários na Casa Vincular, seria impossível fazer o trabalho, né? Para ajudar no banho,
para ajudar na manutenção da casa, para ajudar a lavar os pratos, para ajudar a servir as pessoas que chegam, para ajudar muitas vezes nesse meio de campo, nas dificuldades que existem entre eles. Muitos deles chegam das ruas e têm dificuldades entre eles mesmos. Então, nós temos hoje uma equipe, uma rede, na verdade, de voluntários muito consistente. Só para você ter uma ideia, cadastrados hoje como voluntários no Projeto Vincular, nas cidades em que nós estamos, nós somos cerca de 4.000 voluntários. Cadastrados, eles têm um compromisso com o projeto, né? Eles dizem aquilo em que eles podem ajudar, então são engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, enfermeiros. Então é uma rede enorme de voluntários que se dispõem a ajudar. Então, nesse caso, vamos lá, deixa eu só entender. Então, o projeto vincular, isso, né, que é diferente da casa vincular, não é isso? O projeto mantém a casa vincular. Mantém a casa vincular. Nesse sentido, o projeto vincular não se limita a uma casa, não se limita a paredes. Não, de jeito nenhum. Você contou aí, existe uma rede já de Sem pessoas dúvida. Contribuindo para isso acontecer. Isso. Hoje o projeto vincular ele atua basicamente aqui em Recife, Petrolina, Mogi das Cruzes em São Paulo, Maceió em Alagoas, e a gente faz algumas atividades pontuais, por exemplo, em Brasília, já fizemos em Salvador. Então, Natal vai ter agora, né, no Rio Grande do Norte. Então, o projeto vincular e a comunidade dos viventes tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava, né? Na comunidade dos viventes hoje, na comunidade mesmo, nós somos cerca de 250. Que massa. Quando a gente vai pensar nos voluntários do projeto vincular e naqueles que estão ao redor da comunidade do projeto, que se dispõem a ajudar, são muito mais de 4.000 pessoas. Então, é importante a gente dizer que, sim, existem pessoas que querem ajudar. Existem pessoas que querem dar uma contribuição. Porém, é muito importante, Henrique, e eu digo mais uma vez frisando isso para as pessoas que estão querendo dar esse passo, porque eu sei que muita gente que está vendo a gente quer fazer alguma coisa, né? Quer dar a sua contribuição, quer criar também um projeto. Claro. É muito importante, mais do que a gente vender para as pessoas um projeto, é muito importante que a gente venda para as pessoas uma ideia. As pessoas estão carentes de sentido. As pessoas querem ideias. As pessoas querem se dedicar não a um trabalho social, não a um empreendedorismo social. As pessoas querem se dedicar a uma ideia, a um projeto de vida, a um estilo de vida. Aí é claro, depois dessa ideia, desse projeto de vida, existe uma organização, uma estrutura ao redor, e a gente pode dar o nome que a gente quiser. Empreendedorismo social, economia colaborativa, projeto social, ONG, o que a gente quiser. Mas no centro de tudo está qual é o objetivo da sua vida. Pelo que você quer dedicar a sua vida. Se você morresse hoje, você morreria plenamente feliz. Eu acho que até que, desculpe interromper, claro. Eu acho até que se fôssemos escolher uma palavra, a palavra 2017, talvez seria a palavra propósito. Verdade. Não é? As pessoas têm buscado cada vez mais propósito, sentido à sua vida, né? E você basicamente definiu o que eu queria, porque a nossa discussão desde o começo, né? Existem outros projetos também com esse objetivo de ajudar os outros e com uma organização semelhante ao do projeto vincular. E esse rótulo, né, que vem se desenvolvendo nessa área, que é empreendedorismo social. Até nos stories do Misturama hoje, né, antes de chegar aqui, eu coloquei alguma coisa sobre isso, né? O projeto vincular se encaixa dentro do empreendedorismo social. Pela sua fala, acabei de entender que não, na verdade, o projeto vincular está dentro realmente de uma ideia, né? De uma ideia onde o objetivo é ajudar o próximo. Isso. Né? E onde você faz isso com paixão. Dá para perceber na sua fala, né? A propriedade com que você fala não é uma propriedade apenas administrativa, né? É uma propriedade cristã, como você bem frisa várias vezes em sua fala, né? É verdadeiro. E talvez seja isso, né? Passar a verdade ao próximo, né? Nesse caso. Pegando esse sentido, aí a gente tem que, ok, temos uma ideia, nós temos a intenção, poxa, queremos ajudar o próximo. Ok, como é que agora a gente pega essa ideia, tira do papel e realiza? Aí beleza, aí tudo bem. Nesse caso, eu acho que empreender sem rotular,
a ação de empreender esteja se encaixando aí. Sem dúvida. Não é? Sem Porque dúvida. você está empreendendo, você, mesmo que seja uma ideia, você está tirando ela do papel e você ainda está correndo riscos de não dar certo. Isso. Por quê? Porque se não der certo, você perdeu o seu tempo que foi investido. Isso. Ok, tudo bem, ajudamos pessoas no meio do caminho, mas tempo foi perdido, a gente não recupera mais esse tempo. Isso. Né? Isso. Como é que tu enxergas isso? Como é empreender? Aí eu vou mudar um pouco, vou inserir aí uma proposição na história. Como é empreender no social? Então, na minha opinião, essa continua sendo uma dificuldade pessoal. Eu tenho muita dificuldade de ver o que eu faço como um empreendimento. Eu consigo muito mais ver isso como um estilo de vida. Porém, eu também não posso ser ingênuo. A partir do momento, por exemplo, que nós no Projeto Vincular precisamos crescer o trabalho, a primeira coisa que nós precisamos é uma conta no banco. Pronto, a partir desse momento, nós temos um empreendimento social. Então, não adianta a gente ficar também se iludindo, né, no mundo da fantasia, imaginando que não existe um empreendimento, uma empresa. Existe. Para você ter uma ideia, no começo, o dinheiro que nós recebíamos de doação ia para a conta de cada um da gente. Né? Então, coloca na conta de fulano, coloca na conta de ciclano. Porém, quando uma primeira empresa quis ajudar a gente, a primeira pergunta que ela faz é: tem um CNPJ? Tem uma conta no banco? Isso. Se você não tem, ela não ajuda. É verdade. Então, daí nós começamos a perceber que era possível unir essas duas coisas, que eu acho que o empreendedorismo social possibilita. Que duas coisas? A primeira é não perder a origem, não perder o fundamento de tudo, a ideia, mas fazer com que essa ideia que ajuda algumas pessoas se torne uma ideia perene. E para que essa ideia se torne perene, ela precisa de uma estruturação. Por quê? É uma outra questão também muito importante. Não adianta tanto a gente fazer um trabalho que dure 5 dias. As pessoas, por exemplo, no nosso caso da Casa Vincular, as pessoas não têm fome um dia. As pessoas têm fome todos os dias. Então, para que a gente faça com que o Projeto Vincular ajude diariamente essas pessoas, essa ideia precisa se tornar um empreendedorismo social. Então, a partir do momento que a gente abre um CNPJ, uma conta no banco, o passo seguinte é estruturar uma equipe, para que essa equipe, se possível, uma equipe formada por pessoas distintas, de áreas distintas, pensem aquela ideia de um jeito profissional. É outra coisa também, Henrique, e é importante dizer isso, é um ponto muito importante para que as empresas ajudem. Exato. É mostrar que o projeto, que a ideia tem um fundamento muito sólido profissional. Então, por exemplo, uma coisa é você fazer uma apresentação para a empresa no seu PowerPoint. Outra coisa é você chamar um designer, como nós temos no Projeto Vincular, que eu não tenho a menor ideia de como é que faz isso, mas ele sabe, graças a Deus, é ele fazer uma apresentação bonita, com muitos recursos, e quando a gente apresenta para a empresa, ela compreende que existe ali muito mais possibilidade de um crescimento. Por quê? Porque existem profissionais da área trabalhando naquela ideia original. Ou seja, o conceito de profissional, na verdade, é perceber o comprometimento. Isso, né? Sem então, dúvida. Perfeito. Você tem aí um produto, quer queira ou não, porque quando a empresa chega para você, por mais que no seu conceito você não enxergue um produto, né? Mas a empresa enxerga aquilo como produto. E como produto nós temos uma série de parâmetros ali, incluindo uma questão muito importante que é o valor. Isso. Então, esse valor ele tem que ser percebido. E como é que ele é percebido? Como ele se torna tangível aos olhos de um investidor? Quando você percebe esse profissionalismo que você comentou. Exato, né? Exato. Muitas empresas dizem a gente isso. Eu vou investir tantos R$1.000 ou tantos reais nesse projeto. Qual é a segurança que você me dá que esse projeto e essa minha doação vai ser para sempre? Qual vai ser a repercussão real disso? Na minha marca, o que é que vai estar atrelado? Então, tudo isso precisa ser visto de forma profissional. Daí, o empreendedorismo social. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês tiveram que fazer um plano de negócios? No começo, de maneira nenhuma. No começo era ir para a rua e ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas, esse era o intuito. Isso, no começo era só emergencial, isso. Né? Porém, quando a gente começou, por exemplo, com relação à Casa Vincular, certo. Aí precisou fazer um plano. Nós tínhamos que ter uma meta, nós tínhamos que saber quantos reais nós precisávamos para abrir a casa, quantos nós precisávamos para manter a casa,
o que seria uma folha de pagamento, Sim. quanto seria de insumo, quanto seria de energia, quanto seria de água. Então, teve que fazer um plano de negócio, e hoje esse plano de negócio, felizmente, essa não é a minha área, felizmente, eu não tenho a menor aptidão para isso. Mas eu acredito que tem aprendido bastante nesse processo todo, né? Muito, Henrique. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, não é a minha área, por exemplo, eu sou jornalista, sou professor universitário como você, então a minha área não é a parte de contabilidade, não é a parte administrativa, não é a parte de cozinha, não é nada disso. Mas nos últimos 3 meses, pode ter certeza, eu sou outro profissional, inclusive como professor universitário. Então vamos segurar essa sua fala aí, porque aí agora a gente vai para o próximo bloco para a gente retomar essa conversa, tá certo? Vamos lá. Valeu, pessoal. Voltamos com o Misturama, mas antes de começar, olha, sigam a gente aqui nas redes sociais, está aqui passando aqui embaixo, tá certo? Nos encontramos no Facebook e no Instagram, TV Pimenta Oficial, tá certo? Nosso produtor aqui está nos aprovando aqui, senão ele corta minha cabeça. E a minha também. Tá bom? Bom, enfim, então voltando aqui ao nosso último bloco, inclusive, né? A sua última fala foi sobre o teu papel, né? O teu sentido como empreendedor no social. Né? Eu estou insistindo no social porque é basicamente isso. Né? Claro. Acho que chegamos a essa conclusão. Né? Gabriel, eu acho que você já falou sobre isso, então eu vou reforçar um pouco. Acredito que uma das principais forças do projeto Vincular, né, o que faz o projeto Vincular acontecer, são seus voluntários. Né? Você acabou de dizer que você tem uma rede aí de quase 4.000 pessoas envolvidas nesse projeto em diversas cidades pelo Brasil. Né? E aí uma pergunta que eu faço para você, e eu gostaria que você tentasse me responder, quais são... vamos dizer, quais são os critérios se é que vocês têm critérios, né, para receber um voluntário dentro do projeto Vincular? É simplesmente a pessoa que quer ajudar e ponto, ou não? Essa pessoa, para ser voluntário no projeto Vincular, ele tem que ter este perfil. Para isso depende muito da função que ele vai desempenhar. Certo. Né? Então, por exemplo, a gente tem 2 tipos basicamente de voluntários. Voluntários que vão desempenhar funções que qualquer pessoa poderia fazer, né? Então, sei lá, vai lavar os pratos na casa Vincular. Certo. Então, isso pode ser feito pela dona de casa, pela médica, pelo enfermeiro, pelo arquiteto, isso é fácil, né? Qualquer pessoa pode fazer, lavar o chão e cozinhar e tal. Porém, para alguns trabalhos específicos, a gente precisa, voltando um pouco à discussão de antes, a gente precisa de um profissional ligado àquela área. Por quê? Porque o objetivo do projeto Vincular é fazer aquela ideia lá do início ser algo consistente, ser algo que tenha profundidade, né? Então, por exemplo, quando a gente precisa, como foi o caso agora, reformar a casa para tornar uma casa vincular. Quem fez isso basicamente foram os voluntários engenheiros e arquitetos. Então, dentro dessa rede de voluntários, nós precisávamos de engenheiros e arquitetos para que eles juntos pensassem na ideia da casa. Então a gente vai articulando esse pessoal para que eles, dentro da própria profissão, dentro do próprio talento, eles possam fazer aquilo e dispor para a casa Vincular, para o projeto Vincular. Então, dependendo da função de que nós precisamos, a gente vai vendo quais são os voluntários que a gente tem acesso. Por isso, mais uma vez, é muito importante essa organização, essa estruturação. Nesse banco de dados que nós temos hoje do projeto Vincular, nós sabemos exatamente o nome do voluntário, a idade do voluntário, a profissão do voluntário, qual é o tempo de que ele dispõe para ajudar o projeto, qual é a cidade em que ele está. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa de um voluntário que a gente não tem aqui em Recife, mas tem em Maceió, certo, mas tem em Mogi das Cruzes, mas tem em Natal. Então, tendo isso articulado em forma de rede, a gente pode saber exatamente com quem contar dependendo da nossa necessidade.
E como é que existe uma abordagem ou as pessoas simplesmente procuram vocês para serem voluntários? Olha, até hoje as pessoas geralmente procuram a gente, né? Por quê? Como o projeto já existe desde 2012, no começo, obviamente a gente precisava fazer uma chamada para isso, né? Precisamos de voluntários e tal. Só que com o passar do tempo, pelas campanhas do projeto, pelos trabalhos do projeto, né? Pela divulgação nos meios de comunicação, pela participação em eventos importantes como esse simpósio, as pessoas já começam a olhar o projeto Vincular como uma forma de ajudar. Então, hoje não é tão comum a gente pedir. Aconteceu agora há pouco, por exemplo, pensando nas oficinas para crianças. Como a Casa Vincular está num lugar perto de uma comunidade carente, muitas crianças ficam por ali perambulando e tal, né? Inclusive facilmente aliciadas para o crime. Então, a gente pensou em fazer oficinas para essas crianças. Como a gente queria oficinas específicas, a gente foi pedir voluntários com essas aptidões específicas. Então, hoje, quando acontece de precisar de um voluntário específico que a gente não tenha nesse banco de dados, a gente pede. Mas hoje, pela repercussão que o projeto Vincular tomou, felizmente, as pessoas já chegam espontaneamente. Então, a gente recebe toda semana cerca de 5, 6, 7 e-mails de pessoas que querem se tornar voluntárias, que se dispõem a ser voluntários. É muito interessante isso, Henrique, porque a gente já está recebendo, por exemplo, em parceria que a gente faz com o Tribunal de Justiça e tal, alguns dos nossos voluntários estão cumprindo pena alternativa. É muito interessante porque hoje a Casa Vincular, ela não atende somente, não trabalha somente com pessoas em situação de rua, que precisam comer. Hoje, a gente está recuperando pessoas que estão em conflito com a lei e fazem trabalho voluntário na Casa Vincular para que não cumpram uma pena no regime fechado, por exemplo. Que massa, que legal. Então, por exemplo, pessoas que têm depressão e os médicos propõem como terapia ocupacional ser voluntário da Casa Vincular. Então, é muito interessante ver que hoje a Casa Vincular não ajuda somente pessoas que estão nas ruas com fome. Ajuda pessoas que têm uma casa, têm o que comer, mas voltando, estão sem sentido na vida. Estão com depressão. É o mal do século. É verdade. Né? Ou então pessoas que cometeram algum ato criminoso, né? E ao invés de estarem presas, estão lá ajudando na Casa Vincular. Estão trazendo de volta para a sociedade, isso, contribuindo então, de volta para a sociedade. O desdobramento de um projeto social, por isso é muito importante a gente frisar isso. As pessoas que estão assistindo a gente, empreendedorismo social não se trata de lucrar e ponto final. E outra coisa, se o empreendedorismo social tiver como único objetivo na vida lucrar, ele não vai ter nenhum voluntário. É verdade. Nenhum, pode ter certeza. Então, é muito bonito você perceber que um trabalho que começou querendo ajudar pessoas na rua, hoje, na verdade, ajuda voluntários a se reencontrarem, ajuda pessoas em conflito com a lei a serem reinseridas. É uma rede muito maior hoje de pessoas que são ajudadas por um primeiro passo. Eu costumo dizer que a Casa Vincular é fruto de um homem que quis invadir uma casa. O que hoje nós estamos fazendo no projeto Vincular é tentando reencontrar aquele homem. Eu nunca mais vi aquele homem que tentou invadir o centro da comunidade. Era jovem? Não, ele tinha por volta de 40, 50 anos. Sério? Então, era um cara assim... Já de meia idade, né? Isso, um cara de meia idade. Eu vou te fazer uma pergunta e isso sempre me incomoda. É uma coisa que eu tenho um primo que ele é, inclusive, até pastor e a gente teve uma discussão acerca desse assunto sobre a esmola. Né? Hoje eu me recuso a dar esmola em sinal, principalmente a crianças, principalmente quando eu vejo que essas crianças estão próximas a adultos. E aí eu te pergunto, dar esmola, o ato de dar esmola no meio da rua realmente ajuda? Pelo que a gente conversa com os estudiosos dessa área, com o poder público, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Na verdade, próximo do Natal, provavelmente, todos os anos, todos os que estão assistindo a gente já perceberam que a quantidade de pessoas que estão pedindo dinheiro no sinal cresce muito. Por quê? Porque as pessoas estão mais sensibilizadas. Então, as pessoas que estão nas ruas ou as pessoas que são mais pobres, elas já perceberam que se elas forem, por exemplo, perto do Natal, no sinal, pedir dinheiro, as pessoas vão dar. A minha pergunta é, em que isso vai mudar realmente a realidade daquelas pessoas? E a segunda pergunta é, não seria melhor, ao invés de dar esse dinheiro no Natal, você pegar esse dinheiro que você tem e
e você destinar para uma instituição que faz um trabalho para recuperar essas vidas, por quê? A esmola, ela é muito importante, inclusive em termos cristãos, é um ensinamento, né? Porém, se essa esmola não for carregada em alguma forma de transformar essas pessoas, a esmola mantém a pessoa onde ela está. E aí a pergunta é, nós queremos atenuar ou anestesiar a nossa consciência ou nós queremos de verdade transformar a vida dessas pessoas, né? Porque, infelizmente, voltando à nossa geração, de alguma forma ela procura ajudar as pessoas, não para ajudar as pessoas, mas para anestesiar a própria consciência. Verdade. Isso acontece muitas vezes quando eu dou dinheiro na rua. Eu não quero questionar ou criticar as pessoas que fazem isso porque eu sei da boa intenção. Tudo bem. Mas eu acho que vale a pena uma reflexão para que essas pessoas que ajudam dessa forma, elas procurem perceber se aquele dinheiro não seria muito mais bem empregado. Por exemplo, existem vários outros trabalhos, como um projeto da Casa Vincular, em que durante todo o ano nós estamos nesse trabalho constante, árduo de tentar tirar as pessoas da rua e dar dignidade às pessoas. O lugar de ninguém é na rua. Ninguém, né? Quando a gente vê crianças, por exemplo, morando nas ruas ou dormindo nas ruas, você percebe o fundo do poço de uma sociedade, né? Quando você começa a gente diz tanto isso, né? A criança é o futuro de uma nação. Quando você percebe que o seu futuro está debaixo de uma marquise, não come todos os dias, não tem nenhuma possibilidade de educação, que futuro é esse? Não, então, isso me incomoda assim, de uma maneira até maior ainda, porque eu tenho um filho, né, de 3 anos já, e eu me lembro, acho, vez ou outra, quando a gente sai às ruas, né, e acho que foi até esse domingo, fomos ver a cantata que teve lá no Recife Antigo, né, e meu filho, apesar da pouca idade, ele é muito observador. E paramos num sinal e veio uma criança pedir dinheiro, né? Não dei, enfim, mas ele perguntou, né? Por que a criança estava ali na rua, né? E eu tentei explicar, por que tentei? Porque, na verdade, o lugar de criança não é na rua. Claro. Né? Eu tentei explicar que era uma criança pobre, mas o conceito de pobreza na cabeça dela ainda não estava formado. Sem então, dúvida. Tudo bem, né? É uma criança que não tinha paz, uma criança que não tinha o que comer. E eu expliquei que, enfim, de alguma forma ele deveria agradecer pelo que ele tem. Claro, ele tem só 3 anos, mas eu fiquei muito sensibilizado com a pergunta dele, né? Porque a criança tem uma visão inocente das coisas, né? E uma visão sem filtros. Isso. Esses filtros sociais, né? Que Isso. a gente cresce vendo e ouvindo, né? E a pergunta que me faço é por que de tantos governos, né? Eu acho que você que está à frente de um projeto desse, com essa amplitude, deve ter, enfim, tido conhecimento de diversos setores da sociedade para fazer esse projeto acontecer. E aí, vou acabar jogando essa batata quente para você responder, não sei se você vai conseguir responder. Na sua opinião, por que você acha que depois de tantos governos, né, a gente ainda encontra pessoas no meio da rua? Olha, Henrique, de fato, essa é uma pergunta difícil porque ela Será corresponde que é conveniente isso? Eu não quero entrar nesse âmbito, né? Porque talvez esse não seja o foco da nossa conversa. Claro. Mas eu acho que é importante, inclusive, nessa discussão, eu acho que é bem interessante isso, porque as pessoas que estão assistindo a gente são pessoas mais esclarecidas, são pessoas que têm um papel de formação muito importante, são pessoas que podem ter um poder de decisão muito importante. Então, eu acho que é importante trazer essa discussão justamente pelas pessoas que estão assistindo a gente. Essa situação é deplorável e em pleno século XXI, você imaginar que a sociedade civil precisa abrir uma casa para dar comida às pessoas, é bárbaro isso. Né? Você pensa, por exemplo, a ONU tem dito isso repetidas vezes, né? A quantidade de bilionários que existem no mundo, se cada um deles reservasse 1% do seu bilhão para as pessoas que estão numa situação de pobreza, nós resolveríamos o problema da fome no mundo. Por que isso não acontece? De novo, porque nós temos uma geração que não foi educada para pensar no outro. Exato. Nós temos uma geração que não teve a percepção do seu filho e não teve a percepção de um pai que ajudou o filho a compreender essa realidade. Quantos dos nossos avós devem ter dito aos filhos que é assim mesmo? Pobreza é natural.
Nasceu para morrer mesmo. Pior, né? Pior. Ensina o preconceito. Exato. Não é? Exato. Então, nós precisamos é muito importante a gente insistir nisso. E empreendedorismo social, muito mais do que empreender financeiramente, você precisa aprender a empreender simbolicamente, ideologicamente. A gente precisa fazer com que as pessoas que estão assistindo a gente comecem a compartilhar esse tipo de vídeo para que elas entendam que empreendedorismo social está vinculado a uma preocupação social. Por que que essa situação permanece? Porque nós temos políticos corruptos, porque nós temos empresários corruptos e porque nós temos uma população inerte e apática. Então, infelizmente, eu acho que essa quantidade enorme de ONGs no Brasil é a tentativa da população de dar uma resposta que o poder público não dá. E nós podemos fazer isso. É verdade. O que se percebe, né, é um movimento, né, de pequenos nichos, pequenos grupos de tentar mudar a sua realidade sem depender diretamente de um governo, né? Isso. Gabriel, eu vou encerrar então o nosso programa, o nosso encontro, né? É uma pena, eu também digo isso, porque a conversa estava muito agradável, aprendi muito com você. Talvez essa tenha sido a conversa mais longa que tivemos. Coitado do produtor e do editor, vai ter que resolver isso. Né? Mas foi um prazer, sabe? Eu acho que aprendemos muito, né? Não só eu, mas quem está assistindo hoje o Misturama vai ter uma ideia diferente do que é empreender no social. Que não é só dar um pedaço de roupa, não é só uma muda de roupa, não é só dar um pouco de comida. É realmente fazer as coisas acontecerem para poder mudar nossa situação por muito mais tempo e não por alguns dias. Né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora. Né? Gabriel, muito obrigado. Obrigado Henrique. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo a gente e insistir nisso. Né? Se você quer empreender, não se esqueça do social. Se você quer empreender e fazer dinheiro, tudo bem, mas não esqueça do social. Voltando lá ao nosso primeiro bloco, muito mais do que empreender financeiramente, a gente precisa empreender esperança, né? Solidariedade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gabriel. Um abraço, pessoal. A gente se vê no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Então, pessoal, você que está aí assistindo a gente, pedir que você também entre junto com a gente, nessa rede de voluntários espalhados por todo o Brasil que estão querendo muito mais do que sobreviver, querem viver de verdade. E querem fazer com que essa vivência seja a partir de um critério de solidariedade e de esperança, construindo um mundo mais solidário para todos. Então, se você também tem o desejo de transformar a sua ideia, transformar o seu desejo de mudança social numa realidade, entre nessa rede conosco. Você pode participar do Projeto Vincular de várias formas. É bem interessante você conhecer as nossas redes sociais, o nosso site. Basta colocar no Facebook, no Instagram, também no Google, Projeto Vincular, que você vai ter acesso a todas as nossas redes. Lembrando que essas redes digitais precisam se transformar em redes reais, redes na nossa vida, redes no nosso dia a dia, para que a transformação que nós queremos ver no mundo um dia se torne realidade a partir de agora. Vamos junto porque vale a pena.